na casa. E Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu não sei você, mas eu, desde que fui para o trabalho, eu fui indo arrojativamente, porque o culto começa com a gente, porque a gente é o culto. E a gente começa a adorar, é no serviço, é vindo no caminho. E quando nós chegamos aqui, o nosso coração está quebrantado. E Jesus vai falando e nós vamos sentindo a tua presença. E a glória vai subindo e a glória vai descendo. Eu não vim aqui nessa noite para sentar no banco simplesmente. Eu vim adorar, eu sei, para poder mais meu pote. Ele é conhecido. Adore juntamente comigo, amém? Aleluia.
quero trazer à memória este capítulo 8, versículo de número 1, 2 e 14. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 e também versículo 14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Podemos assentar? Aleluia! Aqueles que têm motivos para glorificar o nome de Jesus, assim façam nesta noite, pois é da responsabilidade do pregador pregar. Quanto aos que vieram adorar, não espere que eu prego. Você veio para adorar, e o pregador veio para pregar. Eu quero magnificar a Deus, a minha gratidão, por esse privilégio tão rico que o Senhor tem me concedido, de poder congregar conosco nesta noite e poder ser o porta-voz da palavra de Deus para o seu coração. Obrigado por nos receber como convém aos santos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Elcio, pastor desta igreja, e na pessoa dele já deixo meu abraço fraternal a todo o corpo ministerial desta casa. Deus abençoe toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus amados, eu quero trazer a memória de cada um dos irmãos nesta noite, diante da temática que é escolhida a esta carta aos Romanos, no seu capítulo de número 8, e fazer primeiro 3 grandes pensamentos a respeito desse texto. Quem lê esta carta, ou quem já estudou esta carta, sabe muito bem que nós estamos tratando aqui de um verdadeiro compêndio da teologia sistemática, da teologia bíblica, das doutrinas centrais que regem a nossa fé cristã, pois esta carta, esta epístola endereçada aos irmãos que estão em Roma, a igreja que está em Roma, tratou de muitos assuntos que fazem parte da nossa fé cristã e que são doutrinas práticas para a nossa vida com o Senhor Jesus. É uma carta que trata da doutrina do pecado, é uma carta que trata da doutrina da salvação, é uma carta que trata da doutrina do homem, é uma carta que trata da doutrina do Espírito Santo, é uma carta muito rica a respeito das doutrinas da nossa fé. Paulo tem em mente, quando dita esta carta e terço que é o seu escrito, ao seu amanuense, do capítulo 16, verso 22, esta carta é que escreve, e Paulo tem em mente, no mínimo, 3 públicos alvos quando ele endereça esta carta. Aqueles que gostam da escritura e estudo da palavra, observe que o capítulo 7 desta carta, e o seu versículo de número 1, está o primeiro público para quem Paulo começa a endereçar esta carta. Capítulo 7, versículo 1, Paulo diz: não sabeis vós
irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Observe que no versículo 1 nós temos entre parênteses a expressão pois que falo aos que sabem a lei, que o termo mais antigo aqui, pois que falo aos que dominam, aos que conhecem a Torá. Então Paulo está ditando a carta a princípio para os judeus legalistas que faziam parte desta igreja, a igreja que está em Roma. Paulo endereça esta carta a princípio ao público que é os judeus, e esses por sua vez eram judeus legalistas, que pelo fato de serem judeus, pelo fato de serem observadores da lei mosaica, pelo fato de serem os alvos da promessa de Deus, agora, uma vez fazendo parte do cristianismo, inserido na igreja, no corpo de Cristo, ainda queriam sustentar alguns rudimentos da lei mosaica e, por sua vez, também aplicar na vida dos irmãos gentios convertidos a Cristo, que também faziam parte desta igreja, assim como a igreja que está em Corinto, assim como as igrejas da Galácia se acham nos nossos dias os mais santos, os mais retos, os mais justos, os mais perfeitos, os intocáveis ou os impecáveis dos nossos dias, como se fosse possível ser os intocáveis, como se fosse possível ser os impecáveis nos nossos dias. Na verdade, a Bíblia nos admoesta em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 e 10, no versículo 8 e no versículo 10, existem duas coisas que João recomenda a nós não dizermos. Por exemplo, ele diz que nós não podemos dizer que não temos pecado. Depois ele diz que nós não podemos dizer que não pecamos. Então são duas coisas que João orienta na primeira epístola universal, capítulo 1, verso 8 e verso 10. Ele diz: se dissermos que não pecamos, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, tornamos Cristo mentiroso. Então ele nos admoesta essas duas coisas, mas ele deixa um ponto de equilíbrio entre o não poder dizer que não tem e o não poder dizer que não peca. Ele deixa o versículo 9 dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, para os judeus legalistas, Paulo está ditando e endereçando esta carta para podermos orientá-los a respeito de que toda a justiça do cristão não está pautado na lei mosaica, uma vez que a mesma não teve força sequer para resolver a problemática do pecado, de maneira que, uma vez estabelecido, instaurado o sacerdócio e o sacrifício, ele não tinha o poder de remover a culpa, o pecado e a condenação. Paulo disse que a lei não veio para resolver a problemática do pecado. Paulo disse que a lei veio para iluminar o pecado.
pecado, para trazer à lume a existência do pecado, de maneira que a lei revela e condena automaticamente. Aí Paulo apresenta para a igreja aquele que tem o poder de resolver a problemática do pecado, de maneira que Paulo vai dizer que em Cristo Deus manifestou a sua justiça. No capítulo 5, no versículo 1, Paulo vai usar essa expressão dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve, endereça a epístola para dizer aos judeus que o sangue dos touros e dos bodes não foram capazes de remover o pecado, senão cobri-lo, assim como este lenço, temporariamente, porque era a sombra das coisas futuras, porque era um tipo daquele que seria a realidade, até que Cristo se manifestou. E quando Jesus se manifestou, a sombra sai para dar lugar àquele que é original. O tipo sai para dar lugar àquele que é a razão de estarmos aqui nesta noite, cultuando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu lhe convido a glorificar a Cristo pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Diz aqui em João 1:29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com o sangue, eu estou aqui lavado no sangue. Você não está aqui coberto pelo sangue, você está aqui lavado pelo sangue. Eu não estou aqui coberto pelo sangue, eu estou aqui remido, redimido, santificado, justificado, separado, escolhido, salvo, liberto pelo poder do sangue de Cordeiro imaculado, glorioso, divino, poderoso. É o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, é a palavra bendita, é a palavra vinda, é a palavra revelada, é a palavra espalhada, é a palavra vinda, é a palavra presente, é a palavra que remove, é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que dá vida, a palavra que salva, a palavra que transforma, e essa palavra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem tem glória de glória, quem tem aleluia de aleluia. Mas ele vai escrever a carta, ele vai ditar a carta ainda ao segundo público, do capítulo 7, versículo 7 agora. E esse segundo público são os libertinos da igreja. Capítulo 7, verso 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? É a lei pecado? Por que Paulo está perguntando isso? Porque havia na igreja os libertinos que diziam: a lei é pecado, já que a lei é pecado, vamos continuar pecando, porque lá atrás Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então os libertinos pegaram a palavra e disseram: vamos pecar mais, porque quanto maior o pecado, maior a manifestação da graça de Deus. São os libertinos que querem fazer a interpretação forçada do texto, usar o versículo fora do contexto, para apoiar uma vida de pecado e dizer que não tem nada, que não faz mal, que é assim mesmo. Mas graças a Deus que nós não temos isso nos nossos dias. Graças a Deus. Mas para este público, Paulo está dizendo: ei, calma aí, a lei não é pecado. Paulo vai escrever para esse público dizendo: a lei é boa, verso 12, assim a lei é santa, ele diz, o mandamento é bom, ele diz, é justo e é santo. Logo Paulo está dizendo: a lei não é pecado, a lei é santa, a lei é o mandamento, a lei é justa, a lei é bom, porque se eu não conhecesse
a lei, eu também não conheceria o pecado. Se a lei não me dissesse que eu não posso adulterar, eu não saberia. Se a lei não me dissesse que eu não posso cobiçar, eu não saberia. Então a lei é pura, é santa e é boa. A lei é pura, é santa e é boa. Por que ela é pura e é santa e é boa, pregador? Porque quem deu a lei foi Deus. A lei veio do céu, a lei é divina, a lei é a escritura, a lei é a palavra, a lei é a primeira ordenança. Ela veio com esse aspecto. Agora os irmãos sabem que o Senhor não deu apenas o decálogo lá no Monte Sinai. Ele não deu apenas 10 mandamentos, mas ele deu 613 preceitos que são divididos em duas partes, 365 mais 248, de maneira que os 365 são leis proibitivas e 248 são leis permitidas. Todas as vezes que Deus estabelece uma lei, Ele automaticamente desperta dentro de nós, em nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. No versículo 26, Paulo diz: o Espírito ajuda as nossas fraquezas. No versículo 26, Paulo encerra: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dando uma aula de pneumatologia. Paulo está dando uma aula de paracletologia. Paulo está dizendo: não dá para viver nessa terra como crente sem a presença dele, sem a presença dele, sem a presença dele. Ô Paulo, por que o cristão não pode viver nessa terra sem a presença do Espírito Santo, Paulo? Paulo nos diria: porque vocês têm 3 grandes inimigos para vencer. Inimigo de número 1 chama-se o diabo. Inimigo de número 2 chama-se o mundo. Inimigo de número 3 chama-se a carne. São 3 grandes inimigos que são opostos ao Pai, opostos ao Filho e opostos ao Espírito Santo. Por exemplo, o mundo é oposto a Deus, o diabo é oposto a Cristo e a carne é oposto ao Espírito Santo. São 3 inimigos que eu e você temos que vencer estando aqui na terra. Olha, meu irmão, dá uma olhadinha para minha face aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabia que você não é anjo? Você sabia? Você não é anjo, meu filho. Você não é anjo, minha filha. Não tenta viver nessa terra do caráter de anjo, porque você não é. E nem pensa que o irmão que está do teu lado é anjo. E se alguém falar que é, avise-o: é anjo caído, porque não tem nenhum ser humano na terra que seja anjo na presença de Deus. Eu estou levando ao pensamento para você entender que você depende do Espírito Santo para iniciar a sua vida cristã de fé, de prática aqui nessa terra. Nenhum de nós podemos vencer o mundo, o pecado e a carne, o mundo, o diabo e a carne, se não tivermos o Espírito Santo. Olha a carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5, a altura do versículo de número 16. Paulo vai trazer à lume essa doutrina tão importante quando ele fala da luta entre as duas naturezas. Capítulo 5, verso 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência ou desejo da carne. Verso 17: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e eles não têm comunhão, eles não têm união. Não adianta, diz assim: e são opostos um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, não tem aliança entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Por que não tem? Olhem para mim, deixa eu lhe explicar de uma maneira resumida essa questão. Porque em Gênesis capítulo 2, versículo 7, aprouve Deus formar o homem na tricotomia, formou o seu corpo do pó da terra, soprou nas suas narinas fôlego de vida. Quando o fôlego entrou no corpo, trouxe a existência à alma. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo traz essa descrição: o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, espírito
Cristo. Daí Paulo traz a nossa existência, a nossa tricotomia: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. No meu espírito e no teu espírito aprove Deus colocar duas faculdades: consciência e fé. Na minha alma e na tua alma Ele colocou três faculdades: intelecto, sensibilidade e vontade. No meu corpo e no teu corpo Ele colocou 5 faculdades: audição, visão, tato, olfato e paladar. Essa é a sua constituição. No dia que você aceitou Jesus como Salvador, foi uma coisa muito linda. Ah, que dia glorioso! Por quê? Porque está aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha só, 1:13: em quem também vós estáis, tempo presente, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha para mim, Paulo está dizendo que no dia que você foi evangelizado, no dia que falaram do amor de Cristo para você, e você disse: eu aceito Jesus como meu Salvador, a bombinha voou em direção à tua vida. A bombinha voou. Fala uma coisa, a bombinha voou em direção à tua vida. Você já tem o Espírito Santo. Deixa eu ver. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo veio tabernacular em você. Ele veio residir, ele veio morar em você. E isso é privilégio da igreja, privilégio da igreja. Por que privilégio, pregador? Porque à luz do Antigo Testamento, o Espírito Santo nunca veio para habitar, o Espírito Santo nunca veio para morar. A primeira manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Parar dá-nos uma ideia de movimento, de alguém que está agindo constantemente até chocar, trazer à luz aquilo que está informe. Essa é a primeira manifestação do Espírito Santo à luz do Antigo Testamento. A segunda está no capítulo 6, versículo 3 a seguir no livro Gênesis, quando o texto original diz, Deus falando: o meu Espírito não contenderá com o meu Espírito por causa do homem. Foi o momento em que o Espírito Santo teve que bater asas e voltar para a eternidade, e agora tem uma manifestação transitória ao longo de todo o Antigo Testamento. Olha, percebam que a Bíblia vai dizer: o Espírito do Senhor veio sobre Davi, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel, o Espírito do Senhor veio sobre os profetas, o Espírito do Senhor veio sobre, o Espírito do Senhor veio por cima, mas ele nunca entrou dentro, ele nunca pegou, chegaram a ficar o dia todo com a boca aberta, esperando o Espírito vir e tomar a boca dele para usar e falar com a nação ou com o indivíduo. O dia todo com a boca aberta, esperando o Espírito tomar a sua vida. Você sabia que à luz do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo usava a vida de alguém, os que estavam à volta não sabiam o que era aquilo e ficavam pensando: deve ser muito gostoso ser usado por ele, deve ser muito gostoso ser profeta, deve ser muito gostoso sentir o Espírito Santo, porque vinha sobre o Espírito Santo, não vinha sobre todos, vinha apenas só sobre aquele que é Deus. Primeiro de poucos, porque a luz do Novo Testamento, capítulo número 4, ah meu Deus, que coisa gostosa, Jesus, capítulo 4, versículo 14 de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 14, Jesus dialogando com a mulher samaritana, ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Eu vou ler de novo: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se for nele uma fonte, a água que eu lhe der, se for nele uma fonte, a água que eu lhe der, se for nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha para mim, esse é o primeiro
Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Primeiro estágio, João 4,14, é quando você recebeu Jesus como Salvador, que cumpre-se Efésios 1,13, o Espírito Santo veio habitar em você. Quando você aceitou Jesus, você começou a desfrutar da fonte, começou a jorrar de você, começou a sair em glória aqui, um aleluia lá, um santo santo, Jesus é bom, Deus é maravilhoso. Começou a erguer uma mão, levantar um pé, começou a dizer: eu quero ir para o culto, eu quero orar, meu Deus do céu. Eu estou falando do povo pentecostal, né? Aqui é a fonte. Mas Jesus deu uma olhadinha, a Bíblia sabe uma coisa, eu vou dar uma coisa melhor para vocês. Aí ele vai para o capítulo 7 de João, versículo 37, 38 e 39, e diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus trouxe em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha beber. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, rios de água viva correrão do seu ventre. Aquele que estava na fonte agora já está no rio. Olha a diferença. Aquele que estava na fonte agora está no rio. Porque aquele crente que aceita Jesus e começa na fonte, mas ele descobre que a fonte é rio. Ele fala: sabe uma coisa? Está muito gostoso molhar o pé, mas eu quero molhar a canela. Está muito gostoso molhar a canela, mas eu quero molhar os pés. Está muito gostoso molhar o pé. Se você quiser ficar na fonte, é um problema seu, de respeito. Eu até te entendo, fica na fonte, vou fazer o quê? Mas tem gente que gosta de rio, tem gente que vai mais pro tempo, tem gente que vai mais passada, tem gente que já mergulha dentro. O pregador mais precisa do que o rio precisa. Se quiser vencer o pecado, se quiser vencer o diabo, se quiser vencer o mundo, vá para perto do rio de Deus, do Espírito de Deus. Aleluia. Geralmente, aqueles que ficam na fonte de João 4,14, geralmente são aqueles que são até nascidos no trabalho. Eles dão glória aqui, de vez em quando saem um aleluia, raridade sai uma língua estranha, mas aquele que gosta de rio é doidão. Aquele que gosta de rio, ele não é geral do pregador. Aquele que gosta de rio é uma coisa tremenda. Ele gosta de pregação, ele gosta de rio, ele gosta de eloquência, ele gosta de glória, ele gosta de aleluia, ele gosta de fogo, ele gosta de glória. Ele deixa o culto, cuidado que deve ter um grande rio, cuidado, se ele estiver do teu lado, tu vai passar vergonha, porque ele gosta das coisas divinas, ele gosta das coisas do céu, ele gosta das manifestações de Deus, do poder de Deus, ele gosta de ministrar a profecia. É verdade, eu sei, às vezes deixa alguém até escandalizado, mas nós estamos no congresso, meu filho, no congresso, alguns pulam, outros saltam, outros bate palma, outros falam língua, outros profetizam, não tem visão, tem línguas espirituais, ou tem variedade de língua, tem chamada ministerial, tem chamada missionária, tem missão, tem execução, tem salvação, tem glória, eu cheguei aqui nesta noite, eu vim aqui dizer que foi difícil chegar até aqui. Eu cheguei aqui nesta noite, eu vim aqui dizer que foi um ano de muita luta, de muita prova e muita dificuldade. Se esse ano foi assim, então essa noite é propícia para sermos tomados pela unção do poder, pela unção, pela revelação do Espírito Santo. A melhor paga que você pode dar para Satanás é sair daqui hoje carregado, 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 filhos, eu vou ter que deixar vocês, tá bom? Eu vou ter que voltar para o seio de papai, tá bom? Porque eu vou morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia e depois eu vou ser assunto ao céu, porque eu preciso estar sentado à direita de papai e interceder por vocês, meus filhos. O Espírito Santo, Jesus falou para eles e eles ficaram todos tristes. João capítulo 16, versículo 1 a 8 a 9, eles ficaram
Consolador já está trazendo a definição daquilo que ele conhecia muito bem na língua grega, que é o Paráclito ou Paracaléu, aquele que foi enviado para estar ao lado de alguém, para o que ele diz, a manifestação do Espírito Santo é dada na vida do crente no mínimo de 7 maneiras. O Espírito Santo na minha e tua vida, ele se manifesta no mínimo de 7 maneiras. Número 1, ele é meu e teu advogado. Número 2, ele é meu e teu consolador. Número 3, ele é meu e teu ajudador. Número 4, ele é meu e teu conselheiro. Número 5, ele é meu e teu fortalecedor. Número 6, ele é meu e teu aliado. Número 7, ele é meu e teu amigo. Isto é o Espírito Santo. Olha para cá, por favor, deixa eu te dizer uma coisa. Você vem para a igreja e diz assim: ai meu Deus, eu senti um arrepio. Ah meu Deus, eu senti um negócio me pegando. Esse negócio de arrepio te pegando, isso aí existe um nome. Isso aí é o Espírito Santo na sua vida. Agora, por favor, não diga que você não tem nada. Se o Espírito Santo habita em você, você tem verdades. Tem um justo advogado junto ao Pai. Ah, se for para Jesus, pode ser melhor. Se for para Jesus, segundo acusador que você tem, chama-se consciência. Romanos 2, versículo 15. Todos nós temos um tribunal chamado Tribunal da Consciência. Em Romanos 2,15, Paulo diz que esse tribunal pode nos absolver, como pode também nos condenar. A consciência pode nos absolver, como a consciência pode nos condenar. Quando a consciência está nos condenando, eu preciso de um advogado aqui, advogado no céu, Jesus, advogado na terra, Espírito Santo, que habita na minha vida. Ah, Espírito Santo, que habita na minha vida. Porque você começa a sentir aquelas aflições, porque você sabe das suas fraquezas, porque você sabe dos seus pecados, porque você sabe de onde você errou. Aí de repente está sendo acusado pela própria consciência. O mundo espiritual está tentando te oprimir por causa daquilo outro. De repente você sabe a senha. Qual é a senha, pregador? A senha está em dobrar o seu joelho, abrir a sua boca e começar a dizer: Jesus, eu peguei, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão. Quando você começa a confessar, quando você começa a abrir o coração e expor todas as suas fraquezas, há o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo número 26. Romanos 8, 26, Paulo diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as vossas fraquezas. A versão original diz que ele está assistindo, e a versão assistindo quer dizer que ele está de longe olhando o teu sofrimento. Assistir significa que ele partilha junto, que ele entra no meio, ele empresta o mundo, que ele te ajuda a caminhar. E você vai lá, você vai conseguir, você não pode parar, você é guiado por mim, eu vou guiar a tua vida, eu vou te levar ao trono, eu vou te levar à graça. Aleluia!
Espírito Santo está no Espírito humano, e os dois estão numa comunhão tão linda e tão maravilhosa. Mas quando você sai do Espírito humano para a alma, tem uma divisão entre o Espírito e a alma. Quando você sai da alma e vai para o corpo, tem uma segunda divisão entre a alma e o corpo. A divisão do Espírito para a alma chama-se coração, e a divisão da alma para o corpo chama-se pensamentos. Essas duas divisões brigam entre si, porque o pensamento, quando o pensamento consegue pegar a alma e faz uma aliança com o corpo, aí eu sou carnal. Mas quando a minha alma faz uma aliança com o meu espírito, aí eu sou espiritual. Essas são as duas pessoas dentro de você. Você não está maluco, não, é isso mesmo. Você não está doido da cabeça, não, é isso que acontece mesmo. Você vive nessa terra com essa luta. Tem dia que você está no manto, tem dia que você está no glória, tem dia que você está no fly de Jeová, tem dia que você está atendendo o celular de Jeová, tem dia que você está, meu Deus do céu, você arrebatar. Mas tem um dia que só Jesus pode ter misericórdia para arrancar glória a Deus de ti, nem por nota de 100 arranca. Tem dia que você está para baixo, sua face revela tudo, mas
Senhor, seguir o Evangelho. Onde está a primeira vida para se entregar a Jesus eterno? Não existe um outro caminho. O Salvador é só o Jesus. Aonde está você? Não tem outro jeito para ser cheio do Espírito, a não ser servir ao Senhor. Só através de Cristo que possamos ser cheios do Espírito.